Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um dia do primeiro Festival Cajubi. Eu sou Antônio Leal e, junto com Márcia Ribeiro e Helena Forghieri, sou um dos criadores do festival, que nessa primeira edição traz os temas, ou como lemas, a ruptura e o reencanto. A gente lembra mais uma vez que o Festival Cajubi, Ruptura e Reencanto, tem idealização e produção do Estúdio Master, realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal. É óbvio que eu não podia começar esse nosso segundo dia do festival sem lembrar aquilo que vivemos ontem, né? Tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje tiveram a oportunidade de ter estado ontem, viram que vivemos um momento único marcado por cada uma das apresentações, cada uma das dinâmicas pensadas para o primeiro dia do festival. Nós inauguramos ontem a primeira das mesas, né, a mesa que se propôs a levantar a ideia, levantar um grito de pensarmos a partir de nós mesmos, né, como diz o subtítulo, a partir daquilo que nos constitui e singulariza. E para isso nós unimos o professor da Unicamp, Márcio Seligman Silva, e o grande cantor, compositor, multiartista, instrumentista Tom Zé, que promoveram um dos encontros mais especiais, tenho certeza, que vivenciamos ultimamente. Foi realmente um momento muito particular, o professor Seligman trazendo a crítica à razão colonial, né, propondo uma nova crítica à razão colonialista, especialmente promovendo e trazendo uma identificação da continuidade dessa empresa colonial desde o século XIV, e, na sequência, Tom Zé trouxe com toda a sua capacidade, com toda a sua memória, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, isso é muito importante se dizer, o valor e o resgate das nossas riquezas mais subjetivas, né? Ou seja, as nossas riquezas humanas, as nossas riquezas sociais e as nossas riquezas culturais, e como ele lembrou inclusive, num vídeo que colocamos nas nossas redes sociais hoje, né, aquilo que nos levou ao mundo em matéria de aparecimento e de primeira grandeza, né? Na sequência, nós tivemos uma lindíssima e muito especial apresentação da Jussara Marçal e do Décio. Inclusive, ficamos muito emocionados com a homenagem que fizeram mencionando o nosso querido Cajubi, e encerramos a nossa noite com aquela poesia em forma cinematográfica, que é o filme da Mariana Lacerda, o filme Jury, que inclusive se conecta com várias das passagens, especialmente as passagens trazidas pelo Márcio Seligman Silva na fala dele inicialmente. A nossa programação continua hoje, a nossa programação continua com a mesma proposta que apresentamos ontem, ou seja, de promovermos o máximo possível e o quanto pudermos essa interseção entre teoria e arte, e por isso, em toda a construção do festival, em toda a construção das nossas ideias, nós nos pautamos por escolher pensadores, escritores, autores, músicos e cineastas também que pudessem contribuir com esse vínculo, contribuir com esse elo, né? Hoje a gente começa, já na sequência dessa minha fala inicial, uma mesa com os dois queridíssimos Tigana Santana e Luiz Antônio Simas. Na sequência dessa mesa, que tenho certeza que será muito especial, nós teremos uma apresentação maravilhosa também do Tigana Santana, que fez uma gravação especialmente para o Festival Cajubi, e que eu que tive a honra de já assistir previamente, recomendo muitíssimo, tenho certeza que todos amarão, assim como o filme Limiar, que é de uma delicadeza, de um tema tão difícil, tão duro, né, para a grande maioria de nós, mas enfrentado e tratado de uma forma muito bonita, sobretudo muito delicada e muito, com certo sentido, com leveza, né? Amanhã a gente continua o nosso último dia do festival, a gente abre com a mesa com Ailton Krenak e Elisa Lucinda. Depois, na sequência, nós teremos a apresentação da Letícia Letrux e encerramos o festival com o filme da Elisa Capai, Espero Sua Revolta. Lembrando, como eu disse ontem para vocês, que todo esse material produzido por nós durante o festival vai ser reunido num livro, especialmente o material
das mesas, né, sobretudo o material das mesas, estará reunido num livro do festival, que vai ser lançado em março, vai ser lançado no mês que vem, e que, além do trabalho dos pensadores que debateram nas mesas, contará com a obra de 7 artistas visuais que eu mencionei ontem para vocês, mais uma vez lembrando que todos os artistas, pensadores, todos os nossos convidados tiveram total e plena liberdade de construir o seu trabalho da forma que lhe fosse mais confortável e mais coerente com suas experiências, suas histórias e com o tema e a proposta nossa do festival. Eu, antes de passar a palavra e de abrir a mesa, eu dou alguns avisos gerais, como eu fiz ontem, lembrando que todo o nosso conteúdo fica disponibilizado na nossa página do YouTube, youtube.com/Festival Cajubi. Inclusive, quem não teve a chance de assistir a mesa e a apresentação da Jussara Marçal e do Décio Sete ontem, já tem a oportunidade, já está na nossa página do YouTube, e também, na sequência, né, nós teremos tudo isso devidamente registrado no nosso site www.festivalcajubi.com.br. Eu queria mais uma vez convidar vocês a participarem pelo chat do YouTube. Deem suas opiniões, mandem suas energias. Ontem elas foram perceptíveis e notáveis para todos nós que estávamos aqui. Aliás, muito obrigado a vocês por todas as manifestações, do fundo do coração. Ficamos muito tocados e motivados em ouvir aquilo. Mas mandem também suas perguntas. Eu tenho certeza que hoje nós teremos uma mesa com um samba já bem composto diante. Só com esses dois compositores, então a gente já tem um bom caminho andado. Recomendando mais uma vez que tentem, para melhorar a experiência de vocês, colocar em Full HD na opção aí, né, nos ajustes, no canto direito da tela do YouTube, você tem a opção de colocar em Full HD, que vai melhorar. E lembrando mais uma vez que, como se trata de um evento ao vivo, nós estamos sujeitos a pequenas intercorrências de tempo, mas esperamos conseguir seguir todo o cronograma previamente traçado. Ok? Hoje, então, eu abro a mesa desse segundo dia do Festival Cajubi, a mesa cujo tema é o sujeito em posse da sua narrativa. Quem vai abrir essa mesa é o querido músico, compositor, autor, escritor, cantor maravilhoso, instrumentista, diretor artístico, enfim, um criador das mais diversas habilidades e qualidades, que é o querido Tigana Santana, que vai trazer uma reflexão para a gente sobre o que ele nominou de capoeira do pensamento. Eu tenho certeza que todos vocês ficaram muito instigados com isso. Tigana, ele tem uma produção muito rica, ele consegue algo que é muito raro nesse universo, que é ter um reconhecimento tanto pelo seu trabalho enquanto artista, quanto pelo seu trabalho enquanto intelectual e acadêmico. E vocês terão a oportunidade de vivenciar isso, com uma vasta experiência, com 2 lindíssimos discos lançados agora, no ano de 2020, um dos quais me toca profundamente, Tigana, que foi o Milagres, você fazendo uma releitura do disco do Milton, né? E na sequência, do Milagre dos Peixes, desculpa, e na sequência nós teremos a honra de ouvir outro queridíssimo, Luiz Antônio Simas, que eu terei a oportunidade de apresentá-lo mais detidamente logo após a fala do Tigana. Tigana, meu amigo, é muito bom te receber, é muito bom abrir essa conversa com você. Queria mais uma vez agradecer a sua generosidade, mais uma vez agradecer a sua grandeza de abraçar esse projeto com a gente. É uma honra muito grande ter você com a gente. E eu passo a palavra para a gente poder te ouvir e nos deleitarmos com sua fala essa noite. Muito obrigado, meu amigo. Antônio, boa noite. Eu que lhe agradeço imensamente, né, e parabenizo também pelo festival. Para mim é uma honra, uma celebração estarmos aqui e também em companhia do querido Camba, Luiz Simas. E, puxa, que prazer, não é, a gente poder fazer rodas dessa monta. Enfim. Bom, a ideia aqui é conversarmos, né? Conversarmos um pouco.
e, por que não dizer, capoeirarmos, né? Vejam, a pedido justamente da curadoria desse belo festival, eu escrevi umas linhas de reflexão em torno disso que retomo aqui como a capoeira do pensamento, né? E de onde vem, de onde viria essa expressão, né? Capoeira do pensamento. É, Ainda estudando filosofia na Universidade Federal da Bahia, onde tive excelente período de filosofia, quero aqui registrar, uma professora que eu muito estimo, né, Nancy Mangabeira Unger, ela, que havia sido aluna do Emanuel Carneiro Leão, chamou minha atenção quanto a essas diversas possibilidades de pensar e sobre aprender a pensar, conforme o próprio professor Emanuel Carneiro Leão, né, é, costuma dizer, né, e a expressão com que ele intitula alguns de seus livros também. E numa leitura de um livro do filósofo alemão Martin Heidegger, Introdução à Metafísica, livro que foi traduzido justamente pelo professor Emanuel Carneiro Leão, né, que havia sido seu aluno. Havia, em algum momento desse livro, a expressão capoeira do pensamento. Isso me espantou, não é? Eu fiquei absolutamente tocado com aquilo tudo, em meio à configuração de pensar, em meio a uma estruturação também, não é? De epistemologias uma estruturação tão eurocentrada. E então fiquei com aquilo pairando, gravitando na minha cabeça, de modo que me chamou a atenção tanto a possibilidade de se pensar a partir das nossas referências, quanto o lugar da tradução, da prática tradutória, justamente para se pensar o pensar. Não é? É a partir daí que quero retomar essa expressão, a capoeira do pensamento. Que, a rigor e a princípio, né, não se trata de uma abordagem descritiva quanto à capoeiragem, né? Mas de se pensar a capoeira como método para se pensar e como demora, né? Como demora nesse pensar, como demora nesse viver, como possibilidade, evidentemente, de situação do corpo, das corporalidades, né? A partir das quais se vive. Então, com base nisso, vejam, eu fiquei a meditar sobre alguns desses elementos que vi. Não sou eu um capoeirista no sentido funcional, né? E é justamente por isso que me interesso pela capoeiragem. E me recordo muito bem de quando o meu pai me levava às rodas de capoeira na minha cidade nativa, Salvador, Bahia, né? Levava as rodas de capoeira, eu aprendi as ladainhas de capoeira, né? Que eu me lembre foi onde efetivamente eu aprendi a cantar, né? E essas ladainhas de capoeira junto à orquestra, não é? Aos instrumentos,
a roda, a movimentação, a dinâmica da roda, não é? A coreografia a coreografia de perigos, surpresas, inteligências, filosofias e generosidade, né? Tudo ali posto, tudo ali apresentado. É, evidentemente, tudo isso me causa, além de tudo, emoção. Né? E o que, a princípio, me leva a pensar na ação de pensar como algo que o capoeirar nos pode apresentar, né, de outro modo, é, são justamente alguns desses elementos. Né? Primeiro, se a gente pensa a partir de referenciais, né, africanos, cosmológicos africanos e afrodiaspóricos, né, a própria ação e a mediação trazidas pelo pensar, por isso que a gente comumente chama de pensar, né? Vêm e vão para corpos inteiros. Não é? Então, pensar é algo advindo do corpo, promovido pelo corpo, não é? E que vai a corpos, que vai a entidades outras. Não é? Então, nesse sentido, não se trata de algo que estaria restrito ao que, grosso modo, um certo Ocidente tem chamado, ao longo da história das ideias, com todas as variações, não é? De mente. Não é? Tampouco estaria a ação do pensamento restrita a uma certa ideia de razão, sobretudo a essa razão que se transforma em racionalismo. Não é? Quando a gente também se remete a pensar como pensar uma ferida, né? A gente se remete a uma ação de cuidado, né? De cuidar, curar uma ferida, demorar-se nela. Né? E nesse sentido, pensar parece ser justamente uma ação cuidadosa. Né? Uma ação cuidadosa que está que se avizinha à própria ação de viver. Então, a primeira ocupação é essa de viver num mundo, não é? A partir desse mundo, não é? E também de viver um mundo que vem a partir de um referencial corporal de partida. E o segundo momento é justamente cuidar disso. Aí estaria a pensar. A capoeira do pensamento é essa que, evidentemente, nos convida a uma espécie de assumir, de assunção, não é? De que já estamos no jogo. Já nascemos no jogo. Já nascemos em dinâmica. Não é? Então, nesse sentido, roda de capoeira, né, não é uma roda das metafísicas, nem das metas. Né? É uma roda que já está acontecendo. Entende? Então, e uma vez acontecendo, quer dizer, não é o início da roda, o início ou o fim da roda que propriamente interessam, né? Mas a roda. Né? A roda que se limita por uma comunidade não fixa, naturalmente, né? e
Mas o que se limita aqui é muito mais o entendimento do que as ocorrências, né? Porque essa roda pode ser portal para uma série de ocorrências não entendidas. E é justamente aí também onde assiste essa capoeira do pensamento, né? Poder movimentar-se para lá e para cá, poder gingar, mediando, não é? As diversas possibilidades, né? Golpear e, no ato de golpear, recuar o corpo, né? No ato de aquietar-se, matar violentamente, né? E na ação de entrar, simultaneamente sair, né? Não nos esqueçamos da importante postulação de mestre Pastinha, não é? De que a capoeira é tudo que a boca come. Portanto, é isso, é efetivamente viver, né? É efetivamente também nutrir-se de viver, nutrir-se do que vive, né? É, a formatação de roda também, curiosamente, não nos leva à perspectiva binária de contrários, né? Adversários não são potenciais aniquiladores, né, um do outro. Adversários são camaradas, portanto. Camarada que etimologicamente nos diz de conviva de câmara, né? Pessoas que dividem câmara, pessoas que dividem quarto. E o quarto não é tão somente um lugar que a gente localiza, né? E que a gente supostamente reconhece de modo limitado. O quarto é existir. Então, efetivamente, o camarada que é tão evocado nos cânticos de capoeira, né? Aquela pessoa, o camarada, a camarada, é a pessoa com que se divide o quarto de existir. A intimidade, o quarto que traz esse lugar de intimidade, portanto, a intimidade de existir. Efetivamente, estar nessa dinâmica, né, entre aquietar-se, matar violentamente, e matar não é aniquilar, né? Estar no jogo. Matar, no fundo, é morrer, né? Porque não algo como uma ação de colonial, de sobreposição, de, de garantia ou da existência de outridade, né? De não existência de outridades, não. Trata-se aqui de jogar com alguém, do reconhecimento de que a capoeiragem só pode efetivamente existir quando se joga com alguém. Então, aqui, a própria ideia de atividade que está no título dessa nossa conversa, o sujeito, né, de posse da sua narrativa, ela tem que ser cuidadosamente também mirada, sentida, né? Não é o sujeito trazido também a partir de uma acepção, por exemplo, francesa de sujet, que ao mesmo tempo que é sujeito é súdito, né? E não é o sujeito no sentido de alguém, pessoa, portanto, dentro de uma perspectiva necessariamente antropocêntrica, né? Não só antropomórfica, antropocêntrica, né? Aquela pessoa, né, a partir da qual tudo se desenrola, né? Se desvela, se vela,
não é? Tudo acontece, ou a partir da qual, inclusive, as coisas existem, né? Se existirem. Né? Ah, é preciso que pensemos nesse sujeito, né, para que utilizar a expressão que intitula essa nossa mesa, é preciso se pensar nesse sujeito como força em relação. Não é? Portanto, capoeirar o pensamento leva-me a pensar, né, num pensar que é pensar em relação. A ideia de que as coisas emanam, né, a partir mesmo do meu, né, a partir do meu auto-pensar, né, e que no máximo, né, é, a partir de uma dúvida metódica cartesiana, um gênio maligno possa ter colocado ideias na minha cabeça, né, não me parece corresponder ao que milenarmente temos verificado em pensares os mais diversos do continente africano, né? E de seus desdobramentos e outras construções nas movimentações, criações, urdiduras afrodiaspóricas, né? Incluindo aquelas, evidentemente, que se fazem no que a gente pode chamar de pluriverso afro-brasileiro, brasileiro, etc. Né? Então, é preciso que pensemos esse pensar, que é pensar, portanto, corporalmente, que é um pensar que, evidentemente, não exclui a razão é algo de suma importância, se pensarmos essa razão como kuma, como se diz na língua Kikongo, essa língua que eu sempre recorro para pensar filosoficamente, né, que tanto me auxilia nesse sentido e que é tão presente no português corrente no Brasil, que é constitutiva, assim como quimbundo, assim como umbundo, né, e outras línguas banto, constitutiva do português brasileiro. Se razão é kuma, não é? E kuma é lugar, não é? E kuma é também causa. Vejam, aqui essa razão que é também lunga, que dá origem à palavra calunga, né? É um lugar de manifestação. Então, muito mais do que a ideia de que o que se pode compreender como pessoa possui a razão, quer dizer, a ideia de ter razão, essa expressão em Kikongo é lunga-lunga, portanto, é razão repetidamente, essa razão, ou esse lugar justo, justo aqui muito mais na acepção de justeza, né, de proporção, e aí nesse sentido essa razão comunica-se com o racionem, com o ratio, né, o reor latino, proporção, cálculo, né? Esse lugar justo é o lugar justo para a manifestação do que vive. Esse lugar é o que vive. De um outro modo distinto e com outras referências, e talvez com outras preocupações, efetivamente, eu consigo encontrar alguns pontos tangentes entre essa perspectiva e a própria ideia de clareira do ser trazida por Heidegger muito tempo depois, evidentemente, né, que essas referências de pensamento, que se manifestam, desdobram e são ressignificadas no capoeirar, nos candomblés, né, nos reinados e congados, nos maracatus, nos jarês, nos banguês,
né? Né? O samba como comportamento cultural, samba também como demora e morada de viver, né? Efetivamente. Então, é interessante pensarmos que capoeirar o pensamento, portanto, é trazer a perspectiva do que talvez uma metafísica, com as suas complexidades e variações ao longo da história das ideias filosóficas no Euroocidente, né? Aquilo que a metafísica tem chamado de ser, e levar a realidade de tudo a viver. Em Kikongo, kala, que é viver, é também ser, ou morar, né? É o mesmo verbo. Né? De modo que isso que se compreende como ser mora no viver. Então, essa talvez seria uma diferença importante em torno das relações estabelecidas com uma certa ideia de existência, uma certa ideia de entidade. Né? Quer dizer, não se ir ao encontro de algo transcendente, né? Nem que essa transcendência esteja no âmbito de uma ontologia que se manifesta a partir de fisicidades, se assim quisermos, ou de entidades. Né? Não. Aqui, o que vive, efetivamente, a paragem da árvore, a movimentação das marés, estarmos aqui, viver, morrer faz parte de viver, efetivamente, né? É justamente o que importa. De modo que, de algum modo, em contraposição à ideia de morrer como lugar autêntico da pessoa, efetivamente, viver seria o lugar autêntico da pessoa. Né? Então, a capoeiragem do pensar centra-se no que vive, movimenta, dinamiza, né? No que aqui está, no sangue que corre nas veias, no sangue que é tirado numa roda de capoeira. Né? Isso efetivamente é o que conta, né? E não propriamente uma certa ideia de morte, principalmente a antecipação dessa ideia de morte, né? Ou morte como abstração. Né? Numa segunda dimensão, essa capoeiragem também nos ensina sobre uma importância absolutamente fundamental, né, das operações relacionais. E existir propriamente como operação relacional. Né? Então, só, como eu dizia antes, só se pode capoeirar em relação. É necessário que haja um camará, né? Ie viva meu mestre, camará, né? Ie viva meu mestre, como dizem os caras. Ie viva meu mestre, camará, né? E esse também, a meu ver, não estaria concentrado numa perspectiva personalista, mas o mestre é um conjunto de conhecimentos, de saberes, de epistemologias adquiridos ao longo da vida, né? Em última análise, a mestria é algo que vem, e esses conhecimentos todos em relação, né? O camará é mestre, né? No sentido de ensinar a cair e levantar. Né?
Então, a mestria, em larga medida, é algo que vem do Intu, não é? Que está como radical na expressão Ubuntu, tão hoje em dia, né? Enfim, enquanto uma importante filosofia advinda do continente africano e espraiada a partir, sobretudo, da África do Sul, não exclusivamente. Mas Intu está também no de Muntu, disso que é traduzido em geral como pessoa, né? Mas que não é só isso, ou exatamente isso. Né? Muntu, ou seja, o que está por dentro do Intu. Intu é de cabeça, intelecto, inteligência, mas é também força ontológica autônoma. Tambor é Intu, árvore é Intu, né? E a mestria, efetivamente, vem a partir do fato de manifestarmos Intu, ou seja, de manifestarmos uma certa singularidade, uma certa autonomia ontológica que vive, né? E que está em relação. Ou seja, não viria primeiro dentro dessa lógica sequencialista nem propriamente a singularidade, né? Nem propriamente a coletividade, né? Mas uma relação que se estabelece. Né? Uma coletividade que é justamente urdida a partir de variedades e o contrário ao mesmo tempo. Tá? Como eu dizia, na roda, a roda efetivamente desmantela os inícios e os fins. Né? Se está a jogar capoeira, depois se vai, dá-se a volta ao mundo e se regressa à extra, ou seja, aos pés do berimbau, né? E o tempo ali passa de outro modo. Né? E se joga de novo. Né? Então, essa relação com a demora do vive e demora também como morada, né? É algo também absolutamente importante, fundamental. Né? Tanto a própria ideia depois que se, né? E que culminou na criação da lei da vadiagem, que faz 80 anos este ano, é uma lei de 1941, né? E que durou tantas décadas, né? Enfim, aí em vigência e tal. É essa lei que no fundo, é uma lei para efetivamente apoiar, né, de modo premente a proposta racista, aniquiladora, colonialista do Estado, né? É aquela justamente que incrimina a ociosidade. Né? No entanto, a ideia de vadiar é levada à capoeira e ao samba, né? De modo importante. Né? Grupos de capoeira, vadiação, e por aí vai, vadiar. Né? Ou não vadeia Clementina, né? Foi feita para vadiar. Né? Como uma enunciação negra quanto a se pensar viver, quanto a se pensar o pensar. Ou seja, quanto a deixar, ao fato de que viver é deixar as coisas, os fatos, as dimensões de temporalidade respirarem. Né?
é o mesmo princípio que faz com que a colonialidade no continente africano, por exemplo, interprete a respiração de uma terra que não pode ser saturada como o princípio de terras devolutas. Né? Quer dizer, está-se naquele território, né? E essa também é uma outra distinção que eu faria entre essa dimensão de pensamento por exemplo, o Heidegger de Seritu, né, em que o território, o espaço, não tem a mesma centralidade que teria o tempo no tornar-se do ser. Né? Não, aqui a territorialidade é absolutamente fundamental. Né? O tempo dá-se na territorialidade, a territorialidade dá-se no tempo, vive-se na territorialidade, ao tempo em que se vive também em dimensões de temporalidade, cruzadas, né? Encruzilhadas, se a gente vem a partir de perspectiva banto, de pensamento. Né? Porque, a rigor, dizer banto é referir-se a um tronco linguístico, a um complexo tronco linguístico. Mas, enfim, então, deixar a terra respirar, ir para um outro território, né? E depois, eventualmente, voltar para aquele de partida, depois que esse território respirou, a fim de que ele não se sature, a fim de que ele não se esgote, né? É deixar a vida à ociosidade. Né? É compreender que a vida efetivamente é feita dessa vadiagem. Né? Então, a direção é contrária, né, a essa ideia exploratória, né, funcionalista, e aí vem outras coisas, de trabalho e do que é o capitalismo e etc. Né? Mas, enfim, eu falei até mais do que eu queria nesse primeiro momento e fico aqui no aguardo, Antônio, das suas intervenções. São os minutos iniciais do jogo. Né? Mas já passou tão rápido. Obrigado, querido. Eu vou deixar as principais provocações para depois que a gente ouvir o Simas, mas eu não posso deixar de comentar como quando a gente estuda filosofia, a gente vê que aquelas perguntas fundamentais estão colocadas aí desde sempre. Né? E aí você, por uma outra via, trouxe uma das preocupações fundamentais de um dos pais da filosofia ocidental, que é Aristóteles, né? Que já lá, 3 séculos antes de Cristo, ficava dizendo da nossa incapacidade de nos dedicarmos à reflexão, né? De nos dedicarmos a essa ociosidade que permite a reflexão e a razão de atingirem os seus potenciais mais nobres e mais elevados. Mas a gente volta a isso daqui a pouco. Não quero gastar minha ficha com você agora, não, mas não podia deixar de falar. Vou chamar nosso querido Simas agora, que já deve estar aí junto com a gente. O professor, escritor, autor, compositor, Luiz Antônio Simas, sem dúvida nenhuma, é uma das mais celebradas personalidades intelectuais brasileiras contemporâneas, autor de diversos livros, com uma invejável capacidade de escrita. Eu que sofro tanto, às vezes, para escrever aquelas 2 páginas, aqueles 2 parágrafos, eu falo, cara, mas o cara vai lançar já 2 livros mais na sequência. Reconhecido pela crítica, o Prêmio Jabuti prova isso. Aliás, nós temos a honra de ter mais um vencedor do Prêmio Jabuti aqui com a gente no Festival Cajubi, né? Ontem tivemos o Seligman, com, salvo engano, né, Simas, com o Dicionário da História Social do Samba, com o Ney, e tendo se destacado, especialmente aí nos últimos tempos, pela sorte que nós temos de não precisar estarmos na Tijuca para ouvir as suas aulas públicas. Né? A gente pode fazer de qualquer canto do Brasil. Hoje somos premiados com diversos dos seus cursos. O Simas se destaca por ser, talvez, um dos mais importantes preservadores dessa memória e dessa história oral dos nossos
povos da nossa cidade, das nossas ruas, a capacidade única que ele tem de preservar o valor das pedrinhas miudinhas, né? Que muitas vezes são deixadas pelo caminho, seguindo aquele lema, né, Simas, benjaminiano, de escrever a história contra pelo, né? E nós vamos ter mais uma chance de ouvir isso já já. O Simas propõe para a gente hoje como tema Pilintras e Padilhas, a dança dos corpos encantados. Não sei se coincidentemente ou não, você pode dizer melhor do que eu, há uns 2 dias o Simas postou nas redes sociais dele um diálogo entre um sujeito, né, usando a expressão aí que o Tiganá trouxe na fala dele, e o seu Zé, como ele diz, e o cara fala, seu Zé, para morrer basta estar vivo, né? E o seu Zé responde, segundo o Simas nos diz, que é o contrário, né? Como é que é? Para viver basta estar morto, né? Enfim, eu passo imediatamente a palavra a você. Confesso, Simas, que foi muito difícil trazer essa sua breve biografia justamente essa semana diante do que seu querido amigo e vizinho Edu Goldenberg está fazendo no Twitter, né? Que ele tem feito threads assim para enaltecer. Vocês precisam conhecer Luiz Antônio Simas. Ele chega a dizer, me desculpa, só isso rapidamente, ele fala, esperto fui eu que já coloquei meu filho de 2, 3 anos para ter aulas com esse grande mestre. Então estamos aqui para ter mais uma aula sua, Simas. Muito obrigado mais uma vez. É uma alegria muito grande ter você aqui e eu passo a palavra para você. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, Antônio. Agradeço profundamente ao Cajubi o convite, né, para estar aqui conversando com vocês, compartilhando, inclusive, essa noite com o companheiro Tiganá Santana, um dos grandes pensadores brasileiros, né? E você começou falando uma coisa, então eu vou partir dessa coisa. Na verdade, eu gosto de fazer uma coisa meio a Heráclito, né? Quando eu sou convidado para falar assim, que é aquela coisa de você esperar o inesperado, né? Esperar o inesperado é um fragmento do Heráclito que podia ser um oriqui de Exu. Se dissesse que esperar o inesperado e tal é um oriqui de Exu, a gente acreditaria. Mas é Heráclito. Então, já que você falou disso, eu vou começar por aí. Eu ia começar de uma outra maneira, mas eu vou começar a partir do que você disse, né? Para morrer basta estar vivo, e aí seu Zé Pilintra diz que para viver basta estar morto, né? Subvertendo, enfim, transgredindo as noções, né, que a gente tem de vida, de morte, enfim. E a minha ideia aqui é falar um pouco, já que a gente está falando sobre essa questão do protagonismo do ser, do sujeito, eu queria trazer algumas reflexões sobre os corpos pilintras e padilhas, né? A pilintração e o padilhamento dos corpos. E o que me levou a começar a refletir sobre isso curiosamente, eu gosto de usar como motivo para minhas reflexões a vida que está acontecendo do meu lado, né? Eu sou um pensador do corriqueiro, do trivial, porque eu gosto da trívia. Eu não sei das complexidades. Eu me alimento do trivial. Eu me alimento do que está acontecendo na rua. Eu me alimento da pedra miúda mesmo, né? Eu busco esse amiudamento, inclusive na minha trajetória ligada ao conhecimento. E essas reflexões eu comecei a fazer em 2016, porque em 2016, acadêmicos do Salgueiro escolheu como enredo a Ópera dos Malandros. E esse enredo, a Ópera dos Malandros, a rigor, era um enredo sobre seu Zé Pilintra. Mas era um enredo sobre seu Zé Pilintra meio disfarçado. O que se conta no ambiente do samba é que esse enredo foi um presente que o Salgueiro ganhou de uma pessoa que tinha bastante dinheiro e que resolveu agradecer a Zé Pilintra por uma série de coisas que obteve na vida. E perguntou para Zé Pilintra o que ele queria como agradecimento, e seu Zé disse que queria ser enredo de uma escola de samba. Então, vocês imaginem isso, né? O malandro queria ser enredo de uma escola de samba. E aí o Salgueiro fez um enredo sobre Zé Pilintra, mas disfarçado. O que dizem, inclusive, é que na época a dupla de carnavalescos, como é assim, de fazer um enredo sobre seu Zé e tal, e aí disfarçaram, né? Criaram um subterfúgio dizendo que era um enredo sobre a ópera do malandro do Chico Buarque, mas era um enredo sobre Zé Pilintra.
E o samba entregava isso, já que o samba do Salgueiro começava, né? Laroê, Mojo Baxé, salve o povo de fé, me dê licença. É Zé Pilintra que está ali, né? E isso deu uma celeuma desgraçada, porque num ensaio técnico do Salgueiro, a Viviane Araújo, a rainha de bateria, ela veio vestida de Dona Maria Padilha. Ela veio de Pombagira. E isso gerou uma confusão dos diabos, e aí as pessoas dizendo que isso era um absurdo. E o próprio desfile do Salgueiro, que trouxe na comissão de frente o seu tranca-rua das almas, cercado por pombagiras e tal. E eu fiquei muito espantado, com um certo medo, com um certo receio, né, que as pessoas tinham em relação aos corpos pilintras e aos corpos padilhados, os corpos malandros e os corpos das pombagiras. E aí eu queria refletir um pouquinho sobre quem é seu Zé Pilintra, quem é Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, e em que sentido eles apontam a possibilidade de reflexões muito significativas sobre as corporeidades que questionam o projeto aniquilador dos corpos que caracteriza a colonialidade. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Seu Zé Pilintra, ele tem uma trajetória encantada, muito bonita, porque seu Zé Pilintra é uma entidade do catimbó, dos ritos ligados à Jurema Sagrada, dos catimbós do Nordeste brasileiro. E essa entidade, seu Zé Pilintra, que é um mestre curador, né, tem uma história muito curiosa. Das versões mais famosas sobre Zé Pilintra, uma delas é a que diz que ele teria nascido em Pernambuco, na Vila do Cabo de Santo Agostinho, teria ido morar no Recife, onde viveu na Rua da Amargura. Em algumas versões ele se apaixonou por Maria Luziara, mas não foi correspondido. E sofrendo do mal do amor, seu Zé Pilintra iniciou a sua grande peregrinação. E aí ele é iniciado nos ritos da Jurema Sagrada por um indígena e virou um conhecedor da Jurema. O que se fala é que quando o seu Zé Pilintra morre, ou se encanta, enfim, ele vira um mestre da Jurema Sagrada e um dia ele incorpora num juremeiro chamado José Aguiar, e quando perguntam que entidade era aquela, ele vira-se e diz: eu sou José Pilintra, o mestre do chapéu de couro e o príncipe da Jurema Sagrada. E é muito interessante, porque como mestre do catimbó, Zé Pilintra trabalha sempre descalço. Zé Pilintra trabalha sempre com a calça dobrada, com um lenço extremamente simples no pescoço e um chapéu de palha. Acontece que Zé Pilintra chega ao Rio de Janeiro com a migração nordestina. Eu mesmo sou filho de pernambucana e de uma família que traz, né, no matulão, da vinda para cá, a crença no príncipe da Jurema, no mestre do chapéu de couro, seu Zé Pilintra. Né? E no Rio de Janeiro, seu Zé Pilintra, ele se transforma. Seu Zé Pilintra não aparece mais como mestre do catimbó, mas ele começa a baixar nas macumbas cariocas, nas umbandas, como o malandro, de terno de linho S120, de sapato bicolor, de chapéu panamá, gravata vermelha, e ele vai para a linha da malandragem. Então, o seu Zé Pilintra se adapta, até porque a adaptação, né, ela fundamenta o ser malandreado. E aí, quando perguntam para seu Zé Pilintra por que é que ele usa sapato bicolor, seu Zé diz uma frase linda: eu uso sapato para continuar descalço, para poder trabalhar, né, como mestre curador das macumbas. Então, é uma entidade encantada, maravilhosa, e que traz essa disponibilidade do malandro, e eu quero falar um pouquinho sobre isso vinculado à história daqui a pouco. Se a gente for pensar nas pombagiras, né, é muito interessante, porque a pombagira, ela é uma entidade que está diretamente vinculada aos cruzos, né, que acontecem nas religiosidades brasileiras, enfim. Porque você cruza
né, os ritos de origem africana, com uma série de ritos indígenas, com algumas tradições europeias, com a magia cigana, com os conhecimentos da cabala, com vertentes do catolicismo popular, né? E aí você vai dinamizando no Brasil uma série de procedimentos religiosos que, a meu modo de ver, eles se fundamentam em três grandes princípios. Tem várias diferenças entre eles, mas eu consigo detectar três grandes princípios. O primeiro deles é a possibilidade de interação com os ancestrais, com os encantados, com os espíritos, através dos corpos disponíveis, né, para os transes, os corpos disponíveis para transitar. Ou, como diz a encantaria do Pará, os corpos dispostos a aconchegar os encantados, que eu acho uma expressão muito bonita, né? Eu aconchego o encantado no meu corpo. Então, esse é o primeiro fundamento. Um segundo fundamento é um modo de relacionamento com o real que é muito vinculado à ideia de que existe uma energia vital. E que essa energia vital, ela reside em cada um de nós, ela reside na coletividade, nos objetos sagrados, nos alimentos, nos elementos da natureza, nas práticas rituais, na sacralização dos corpos pela dança, no diálogo dos corpos com o tambor. E um terceiro fundamento é a modelação de condutas, que é estabelecida por um conjunto de relatos orais, pela transmissão de matrizes simbólicas, enfim, por palavras, por transes, por sinais. E a pombagira, ela é resultado de um encontro entre a força vital do poder das ruas, Pambuanidila, né, dos cultos angolo-congoleses, e a trajetória de encantadas ou de espíritos de mulheres que viveram a rua de diversas maneiras. A corte das pombagiras é muito vasta, né? Tiveram grandes amores e expressaram essa energia vital através de uma sexualidade aflorada, de uma sexualidade vitalmente livre. E quando a gente pensa nas pombagiras, a energia pulsante dessas entidades, né, é libertadora, mas nunca é descontrolada. Ela é sempre controlada pela própria vivacidade, pela própria força do poder feminino. Isso é uma manifestação interessante. Está isso nos corpos pombagirados, que padilham-se, né? Gingados, sedutores, sincopados, desafiadores de padrões normativos. Eu gosto muito de uma ideia de que a pombagira, isso quem diz é um antigo ponto de Umbanda, é uma ventania que encanta os corpos. Isso está expresso até num ponto de Dona Maria Padilha. Deu a ventania ganga no alto da serra, era Maria Padilha o ganga que vem girar na terra. Deu a ventania ganga no alto da serra, era Maria Padilha ganga que vem girar na terra. O corpo é o que você tem. Pombagira diz muito isso, né? Eu gosto muito de pensar no macumbaforismo, os aforismos, a possibilidade de pensar em cima dos pontos de macumba. Há um outro ponto muito bonito da pombagira cigana, né? Cigana da estrada, que diz: ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. A barraca velha da cigana é o corpo. É isso que você tem. É tudo isso que você tem e mais nada. Então, os corpos pilintras e os corpos em padilhamento, os corpos malandros e os corpos das pombagiras, eles são corpos que afrontam a maneira como a colonialidade pensa a corporeidade. Porque, a rigor, se a gente fizer uma breve reflexão sobre isso, o colonialismo é um empreendimento domesticador dos corpos.
É um empreendimento aniquilador dos corpos. É um empreendimento que opera na dimensão da ruptura entre o corpo e a mente. Desarticula o ser, fragmenta o ser. É um atentado contra o ser, que é incompleto, mas ao mesmo tempo é integral. E a colonialidade domestica os corpos para o trabalho. Domestica os corpos na lógica da catequese. Domestica os corpos femininos na lógica da reprodutividade e dos corpos que são colocados a serviço da virilidade do homem. E os corpos masculinos são domesticados na lógica da virilidade, porque é uma domesticação. O corpo que precisa ser viril. Quando o seu Zé Pilintra e Dona Maria falam, esses corpos domesticados tremem. Porque é da corporeidade, porque é da aventura do ser que dança, que se trata. Porque já não é mais o penso, logo existo, só. É o danço, logo existo. É o bato tambor, logo existo. É o giro, logo existo. Brinco, logo existo. E por que não? Morro, logo existo. Porque seu Zé Pilintra diz isso, né? Então, quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente tem que entender uma coisa muito simples. Há um projeto de normatização da vida que, para ser bem sucedido, ele trabalha com estratégias de desencantamento dos corpos. Isso é fundamental, a meu ver, porque é o corpo que ameaça, mais até do que as palavras, de uma forma que eu diria que é mais contundente, né, que é mais pesada, esse projeto que é fundamentado na catequese, no trabalho forçado, na submissão da mulher, na preparação dos homens para a virilidade. É esse corpo em padilhamento e é esse corpo pilintra que ameaçam os corpos adoentados, os corpos desencantados. Se a gente pensar na colonização como fenômeno de longa duração, né? Enfim, que está aí até hoje, aí eu proponho que a gente invente, brinque com um conceito, né? Para falar sobre seu Zé e Dona Maria. Porque a colonização, ela gera sobras viventes. Eu gosto de pensar essa ideia. O projeto colonial é um projeto de geração de sobras viventes, gentes descartáveis, que não se enquadram na lógica mercantil, na lógica normativa do sistema. Né? Algumas sobras viventes conseguem virar sobreviventes. Outras nem isso, porque a política é genocida. Mas algumas conseguem virar sobreviventes. Os sobreviventes podem virar o que eu chamo de supraviventes. O supravivente é aquele que foi capaz de driblar a própria condição de exclusão, como sobrevivente, deixa de ser apenas reativo ao outro, sobrevivente, e ele vai além, inventando a vida como possibilidade de beleza de mundo. E é exatamente nessa supravivência que seu Zé Pilintra, que Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, Dona Maria do Porto, Dona Pombagira Maceió, que eu respeito profundamente, né? É exatamente na supravivência que eles atuam e que elas atuam. Porque trazem nos corpos esse signo da malandragem, essa capacidade de se adaptar aos espaços do precário, e acabam subvertendo, né, esses próprios espaços do precário. Eu estava ouvindo aqui a fala maravilhosa do Tiganá, e eu sou do Rio de Janeiro. Então tem um detalhe interessante, porque
A lei de vadiagem, que Tigana citou corretamente, né, a lei ali do início da década de 40, mas aqui a vadiagem estava criminalizada desde o Código Criminal do Império, de 1830, aqui no Rio de Janeiro. Porque o Código do Império já falava sobre os vadios e já previa a prisão, né, de 8 a 24 dias, se porventura você se inserisse na prática da vadiagem, do não trabalho. Aqui no Rio de Janeiro também, o Rio foi pioneiro nesse processo. 1890, a vadiagem estava criminalizada ao lado do jogo da capoeira, no início da República. Então, essa é uma cidade, o lugar de onde falo, né, onde o meu umbigo está enterrado, a minha desgraça e a minha beleza, o meu horror e a minha condição intangível, né? Essa é uma cidade que ergueu sempre muros. Essa é uma cidade que, disfarçada no mito do carioquismo cordial, tem como símbolo o pedaço de pau que bate no corpo. Acontece que os mesmos corpos que foram surrados com um pedaço de pau transformaram esse pedaço de pau numa baqueta para bater no couro do tambor e para inventar o mundo como aventura de beleza do ser. Então, quando a gente pensa na malandragem, o malandro é aquele que se adequa para transgredir. O malandro é aquele que bota o sapato para continuar andando descalço. O malandro é aquele que eventualmente morre para continuar vivo, baixando nos corpos dos cavalos de santo. E essa é uma estratégia poderosa de vida no Brasil. Essa é uma estratégia poderosa de drible, de ginga. Seu Zé Pilintra gosta muito de cantar um ponto que diz: Ô Zé, quando veio de Alagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrata o coração dessa mulher. A canoa do malandro é o corpo dele. O macumbaforismo pertencente a esse ponto é lindíssimo. Ô Zé, toma cuidado com o balanço da canoa. Toma cuidado com o teu corpo, porque é ele que eles querem submeter. E aí, seu Zé Pilintra toma cuidado com o balanço da canoa. Dona Maria gira no sentido anti-horário, que é como giram as pombagiras quando chegam, subvertendo o tempo. E é exatamente o mesmo giro das rodas das saias, das baianas, das escolas de samba. E é exatamente o mesmo giro das rodas das iaús, nos candomblés. É a insubmissão à captura do tempo, à captura do corpo, para transformar a vida, por mais precária que seja, num espetáculo, numa aventura, num exercício soberano e transgressor de beleza. Por isso a necessidade de padilhamentos, de pombagirar-se, de pilintrar-se nas esquinas, nas ruas, nas frestas, nas brechas, nas tocas do fim do mundo, porque a vida se reconstrói aí soberanamente. E neste terreno, eles não sabem como atuar. Essa é uma questão fundamental. E aí, quando seu Zé vem, né? Quando seu Zé interage, quando Dona Maria gargalha, quando o corpo fala, quando isso acontece, é que a gente entende o enigma do malandro. Para morrer, basta estar vivo. Mas para malandro, muitas vezes, para viver, basta apenas estar
morto. Muito obrigado, minha gente. Agradeço aí a oportunidade de falar com vocês e maior prazer estar aqui e trocar essa ideia com o grande Tiganá. Valeu, obrigado. Sim, mas muito obrigado. Foi lindo te ouvir. Eu não sabia se eu prestava atenção, se eu anotava, porque vocês dois trouxeram reflexões muito ricas e assim apesar de ter pensado em provocações, né, direcionadas às falas de cada um, eu queria começar por uma que eu acho que chama os dois para o jogo. Especialmente você provocou aí agora, Simas, para a gente essa ideia das giras, né, das pombagiras, das padilhas e dos pilintras como uma espécie de rompedores da ordem vigente, né? Ou seja, inclusive até calhando muito com um dos lemas nossos com o festival, que é a ideia de ruptura, né? E isso também se encontra presente, pelo que eu absorvi da fala do Tiganá, na capoeira do pensamento. É uma forma de romper com um logos ocidentalizado, um logos meramente racional, né, como você trouxe até o exemplo do cogito cartesiano, né, o penso, logo existo. Então, ambas as propostas trazem essa lógica de ruptura. E trazem também, ao mesmo tempo, pelo menos na leitura que eu faço, a imperiosidade da adaptabilidade, né? Tanto como uma condição de ser, qual a expressão que você usou, do malandreado, né? Ou seja, como uma condição inata do malandreado, como muito bem o Tiganá também trouxe como elemento estruturante e fundamental da própria, até mesmo da própria ética do capoeirar, né? Ele é obrigatoriamente fundado num improviso e numa adaptabilidade. Então, eu queria ouvir um pouco vocês enfim, provocar isso inicialmente. Não sei se algum de vocês gostaria de começar, o Simas ou o Tiganal. Fiquem à vontade. Simas, Tiganá pode começar, acabei de falar, aí enquanto eu tomo um gole d'água. tá certo, tá certo. Primeiro, meu irmão, quero dizer da alegria de estarmos aqui mais uma vez, né, juntos, enfim, que bom, que prazer, e é sempre um prazer, um presente ouvi-lo, né? Essa nossa parceria vem de longe, né? E Antônio, olha, eu primeiro queria dizer que a proposta de pensar a capoeira do pensamento, assim como pensar, deu uma travada, né? Voltou? Sim, mas já voltou. Estamos bem aqui. Já voltou. Tá bom. Então, eu queria dizer que a capoeira do pensamento, assim como pensar o samba do pensamento, né? Ou pensar os empadilhamentos, o encruzilhar-se, etc. No fundo, estar nesse lugar a um só tempo estético, ontológico e ético, que é viver. É, é interessante a gente pensar nessa ruptura, não é? Conforme você trouxe. Eu diria que se trata muito mais de uma possibilidade efetivamente dialógica entre negações e afirmações, ou seja, sair da negativa, como se diz na capoeira, né? E muitas vezes afirmar, perguntar, né? Quer dizer, isso em lugar das certezas, né? E aí, outro dia, a minha companheira lembrou-se muito bem
desses versos, relembrou-se desses versos lindos da canção Força Estranha de Caetano Veloso, que dizem que a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. Não é? E estar aqui, viver, entregar-se, abandonar-se, demorar-se em viver, é que é a grande coisa. Os rituais, por exemplo, de pós-morte, nas práticas espirituais de religiosidades de matrizes africanas, não são rituais de morte, são rituais de vida. Porque é a vida que importa, é essa vida que inclui o buraco, a ausência, a impermanência, não é? Mas é disso que se trata, não é? As coisas de que aquela pessoa que viveu gostava, não é? As pessoas que com essa pessoa conviveram, é disso que se trata efetivamente, né? Muito mais do que o esboroamento, a dissipação daquela presença. Não, é a transmutação dessa presença, né? Portanto, a dimensão de vida. Então, eu diria que mais importante até do que a própria perspectiva de ruptura, não é? É o reencanto. Acho que travou de novo, né? Aqui eu tô vendo bem, filho. Eu tô ouvindo bem, Tigana. Deu uma Vocês me travadinha, mas ouvem? não prejudicou. Sim, e não prejudicou a tua linha de raciocínio, não. Vocês... É? Ah, ok, obrigado, Simas. Então eu penso que mais importante do que o reencanto é a leitura de efetivamente. Nós somos, e também por ela somos constituídos, né? Nós pensamos, falamos, agimos conforme estruturas sintáticas, fraseológicas, de significados, etc., que vêm a partir das violências coloniais, né? Muitas das entidades que nos aparecem nos candomblés, nos jarés, nos xangôs, nos xambás, nas umbandas, né, homolocôs e etc., nas quimbandas, falam também em português brasileiro, né? Ou seja, falam também a partir de uma violência institucionalizada. Conversa-se com isso, efetivamente, dialoga-se com isso, né? e, e se dão os giros necessários, importantes e igualmente constitutivos, né? Para que se possa viver outras possibilidades de temporalidade, né? Ou outras possibilidades de dimensão, né? No sentido espacial, e dimensão no sentido extraespacial, né? Veja, e o reencanto, o encanto, dá-se justamente nesse lugar. Então, porque me parece que a ideia, nesse caso de ruptura, pode ser dicotômica de novo, pode ser de novo binária, entende? Pode recolocar, portanto, o binômio foi efetivamente por uma violência, o que é absoluto fato, né? E de quem tem as regras do jogo, né? Mas se a gente fala justamente de uma espécie de precedência da relação, né?
não se trata propriamente de uma rura, né? Se trata de um conjunto de ressignificações, giras, portanto. Gira é também, além de. Veja só que coisa extraordinária, você utilizar-se da polissemia em outras línguas. É extraordinário, porque nas umbandas, né? Gira, é sim de girar, claro, né? O girar dessas temporalidades possíveis, o girar da saia, né? Mas gira é também uma variação linguística de ngila, né? Ngila é caminho, em quimbundo, ou pássaro, né? Nzila, também em Kikongo, língua irmã do quimbundo, é caminho ou destino. Então, veja, gira é tudo isso, né? É girar, e é justamente a assunção e a vivência de caminhos possíveis, a vivência dos voos, né? Veja, é muito mais do que ruptura, efetivamente. É uma outra coisa, diferente de ruptura, entende? O estabelecimento, efetivamente, de outras possibilidades, de outras ontologias, se assim quisermos, né? Que, em larga medida, assumem-se em diálogo, mesmo com aquilo que foi violento, entende? Porque aquilo que foi. Porque a violência, em tese, ser uma força avassaladora, destrutiva, ela não é a única camada existente. Ela não ela não tem a capacidade de tudo pavimentar, né? Porque na experiência da horizontalidade do mundo, né, há uma série de coisas que não são esperadas e há o irrefreável, necessariamente, né? Portanto, em diálogo com essa língua que vem do colonizador, em diálogo com as práticas de espiritualidade, notadamente as cristãs, né? Que vêm também com o colonizador, criam-se outros lugares de viver, né? Entende? Outras possibilidades. No fundo, é ser habitado por algo que atravessa corpos coletivamente, né? E no âmbito da ancestralidade, e estar sempre ali para o próximo passo, o passo da invenção e das vivências circunstanciais, né? Então, é por isso que eu costumo dizer, inclusive escrevi isso no texto, que o chão, ao lado do Intu, né? O chão é essa entidade, a entidade mais elevada, né? Porque justamente esse chão do qual a capoeira Angola não se dissocia, o chão do qual os candomblés, as umbandas, etc., nada dessas manifestações fundamentais se distancia, né? É justamente essa força que vai segredar isso que a gente chama de ancestralidade, forças de precedência que sempre se atualizam, né? E é também o território do próximo passo, do passo que ainda não foi dado, não é? Entende? Então, efetivamente, eu acho que essas manifestações, que são muito mais complexas, né, estão nesse lugar, né? Não é o de aniquilação, sabe? Porque, em alguma medida, romper é também aniquilar, né? É no sentido de agregar, né, de somar. Sim, sim, sim. De E ver. adicionar e não diminuir. Né? Exatamente. Exatamente. Esse Exu que come o mundo, ele não o faz na lógica da subtração, mas é na lógica da adição. Uma adição que culminará necessariamente em compartilhamento, em partilha.
Veja, a adição partilhada. É justa, ao comer o mundo insaciavelmente, no fundo, ele doa-se ao mundo. Entende? Comer o mundo é doar-se ao mundo. E faz com que ele justamente parte da sua intimidade. Ótimo, eu só queria fazer um comentário antes de passar por cima dessa provocação. E você falando da fundamentalidade do chão me lembrou Gil, né, dizendo de onde vem o baião, né? Ou seja, não vem da cabeça, não vem dos dedos, ele vem debaixo do barro do chão. Simas, por favor. Interessante que o Tiganá falou isso, você se lembrou do Gil? Eu lembrei de um samba magnífico do Ataúfo Alves e do Assis Valente, que eu acho que é a maior definição do chão como um centro como o elemento da ancestralidade, que é quando eles falam o seguinte: ô batuca no chão sem pena, batuca no chão sem dó, ai batuca no chão, morena, que o chão é o povo que vira pó. Ai, morena, o chão é o povo que vira pó. Ai, pô, o chão é o povo que vira pó, é a própria ideia, né? Vai batucar no chão, sem pena. Isso é do Ataúfo e do Assis Valente. O chão é o povo que vira pó. Inclusive materialmente, né? Para os céticos e materialistas. Imagina. Mas eu tendo a concordar com o Tiganá. Eu escrevi um livro, uma certa ocasião, com um grande parceiro meu, Constante, que além de parceiro é um amigo íntimo e vizinho, Luiz Rufino, chamado Fogo no Mato, a ciência encantada das macumbas. Nesse livro a gente propõe uma reflexão sobre o cruzo. E é muito curioso porque eu recebi alguns retornos de algumas pessoas que imaginavam o cruzo como uma dinâmica de enfrentamento visando a aniquilação de alguma coisa. E a própria ideia da decolonialidade como uma ideia aniquiladora da outra coisa. Mas isso é impossível. Então, a dimensão do cruzo não é a de anular nada, nem o saber canônico, é de reencantar tudo. Né? Então, a grande transgressão que o cruzo promove é a transgressão do encantamento do mundo. Esse é um elemento que eu acho que é crucial. Né? Então, o Tiganá falou uma coisa que é muito simples: se você aniquila o outro, não existe mais o jogo. Né? Se você destrói, você não tem mais contra quem jogar. E a vida é rinha, né? É esse jogo que está acontecendo aí. Então, eu acho realmente que a gente corre o risco de cair numa perigosíssima dualidade do é isto ou aquilo. Quando, a rigor, a encruzilhada não é isto ou aquilo. A encruzilhada é o lugar do isto e do aquilo. Né? A encruzilhada é esse lugar, a encruzilhada é o lugar desse assombro, né? Da alteridade. A encruzilhada é isso. Existe um mito de Elebara, de Exu, que é um mito Jesmari, mas que está presente também no Ifá, né? Mas que fala que, numa certa ocasião, Elebara estava passando pelo mercado quando lhe ofereceram 2 cabaças. E aí obrigaram Elebara a escolher uma delas. Né? E numa cabaça tinha uma coisa, numa cabaça tinha outra, e na outra tinha isso, aquilo. E aí ele vira-se e diz: eu não vou escolher nem a primeira nem a segunda cabaça, eu quero uma outra. E aí ele pede uma terceira cabaça. E aí, quando ele obtém a terceira cabaça, ele abre a terceira cabaça, pega a primeira e a segunda, bate uma contra a outra, quebra as duas e o pó misturado das duas cai na terceira cabaça e Elebara balança. É por isso, inclusive, que ele recebe como um de seus títulos mais famosos, né, o Ibaquetá, o senhor da terceira cabaça. E essa dimensão da terceira cabaça, ela não opera na dimensão do consenso. Não é isso. Não opera na dimensão do consenso. Ela opera em dimensões
vinculadas ao confronto, ao conflito, ao jogo, à violência, à aproximação, né? Então, existe uma dinâmica de vida ali que escapa às nossas expectativas de dizer que é isto ou aquilo, né? Ou a arrogância de dizer que você vai aniquilar alguma coisa, que é uma arrogância colonial, né? A grande pernada que o colonizado dá é transformar o projeto de extermínio em jogo. E é aí que você dá a sua rasteira, né? E essa disponibilidade do ser que se encanta e que é capaz de ser ele mesmo e outras coisas na experiência de estar aí, né? Isso é que é absolutamente crucial. Quando a gente vai, por exemplo, para a encantaria, a ontologia dos encantados é um negócio muito surpreendente, porque o encantado é ele mesmo, ele é o elemento da natureza no qual ele se encanta, e ao mesmo tempo ele é o corpo que ele usa para passear no mundo, entre as mulheres e os homens. Isso eu acho muito impressionante, porque a minha mãe carnal, por exemplo, que deve estar nos assistindo, minha mãe fica assistindo as coisas que eu faço, a minha mãe carnal, desde muito menina, com seus 11, 12, 13 anos, quando ela foi iniciada na encantaria por um grande sacerdote chamado Santo Criolo, sacerdote da encantaria do Pará, que veio para o Rio de Janeiro, a minha mãe começou a trabalhar com uma entidade que é o Caboclo Japetequara, o rei dos turcos, né? Que dizem na encantaria que se encantou na Barra do Rio Arari. Tanto que o ponto dele diz isso, né? Caboclo velho da Barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri. Que é um ponto bonito. Ei, caboclo velho da Barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri. Por aqui passou caboclo, caboclo com seu arco e sua flecha, caboclo do Canindé, né? A linha da encantaria de Canindé. Mas quando minha mãe trabalha com seu Japetequara, ela é o corpo em que Japetequara passeia, né? Então Japetequara está ali. Ao mesmo tempo, Japetequara continua sendo ele mesmo, e ao mesmo tempo, Japetequara é a Barra do Rio Arari. Então, isso é disponibilidade do ser. Eu sou a Barra do Arari. Eu sou o corpo que dança. Eu sou disponível para passear no mundo. A própria ideia da encantaria de Canindé dos passeadores é muito interessante, né? O ser, quem é? É aquele que passeia encantadamente pelo mundo. Então, me parece que a nossa grande tarefa é a tarefa realmente, como o Tiganá falou, é a tarefa do encanto. Até porque se a gente vai para as sabedorias das encantarias as mais diversas, o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. Morte não existe. O que existe é vida e não vida. Isso faz uma diferença grande, né? Existe a vida e existe a não vida, que é o estado de desencanto do ser. Agora, quando o ser é lembrado, quando o ser é cultuado, quando é bebido, quando é comido, quando é cantado, quando é dançado, quando é celebrado, né? Ele está aí, nessa experiência de mundo. Então, eu estou na onda do Tiganá. Eu acho que é jogo, né? E não é um jogo que pressupõe a aniquilação, até por conta da impossibilidade de se pensar nisso. A questão é a transgressão. Por isso que quando eu falo de Zé Pilintra, eu costumo trabalhar com a ideia da adequação transgressora, porque parece um paradoxo, né? Mas muitas vezes você transgride porque se adequou. Muitas vezes você consegue dar o contragolpe porque você se oferece ao golpe. E é essa dinâmica que faz as coisas girarem e as coisas acontecerem. Então, me parece que a grande tarefa é a tarefa do cruzo, né? É a tarefa da disponibilidade do ser, para estar ali, né, disponível à alteridade, à incompletude
e, ao mesmo tempo, disponível para o caminho vai te oferecer, muitas vezes, de inusitado. Isso é que é fundamental. As pessoas têm uma tendência grande de confundir labirinto e encruzilhada. Né? Porque de vez em quando eu vejo alguém falando assim. Eu li uma vez no jornal é, falando do horror da situação do Brasil. O Brasil está numa encruzilhada. Aí eu respondi: não está. Antes estivesse. Na verdade, é, pô, a encruzilhada é desejo, né? O labirinto pode ser a perdição, mas na encruzilhada não tem nenhum minotauro que vai te devorar. Na encruzilhada, quem pode te devorar é Exu para te transformar numa outra coisa. Você pode ser outra coisa, não deixando de ser aquela que você é. A encruzilhada é isso. E o que não falta é Minotauro Perfeitamente, nesse Simas. labirinto que estava. Ah, sim. Sim, perfeitamente. Desculpa, Antônio. Que isso? Fico pensando nessa possibilidade de ser encruzilhada, algo que foi retomado fortemente, né, ultimamente, mas eu queria prestar aqui as minhas homenagens à professora Leda Maria Martins, que já falava do corpo encruzilhado, mesmo antes desse deslocamento de uma ideia de encruzilhada que vinha a partir de Exu, sobretudo a partir de uma experiência afro-brasileira, né, para outras instâncias. É interessante a gente pensar em encruzilhada e o Simas, a gente conversa em torno das encruzilhadas porque elas, de fato, nos situam, né? É, interessante que um Pambuanzila ou Pambuangila, que vai depois virar Pombagira, né, é exatamente encruzilhada em Kikongo e Quimbundo, respectivamente. Né? No fundo, é interessante a gente pensar que essa figura tão mulher, tão pessoa e etc., é também um pensamento profundo sobre caminhos e sobre possibilidades de caminho. Não é? Isso é interessante de se pensar. O próprio, o que vira Bombongira depois, nos cânticos, né, de candomblé de nação Angola, etc., sobretudo, Bombongira, mas Imbombo, no Quimbundo, é superfície. Então, Imbombo-Ingila é uma outra dimensão de caminho, é superfície do caminho, o caminho visto, o caminho visível. Né? Portanto, você percebe toda um conjunto epistemológico que nos convida a pensar sobre deslocamentos, né? Aqueles que estão dentro de uma ideia de espacialidade e aqueles outros que não estão dentro de uma chave de espacialidade. Né? O caminhar numa outra instância, um caminhar como viver mesmo, né? Propriamente. E o viver dentro dessa multiplicidade de possibilidades. E aí, nesse sentido, é interessante a gente pensar também que esse tipo de implicação de pensamento, e aí plica do latim dobra, né? E está por dentro das dobras, né? Implicar. Está por dentro das dobras. Isso que está por dentro dessas dobras de pensamento, né? Justamente não nos fala, numa tradução possível, né? Não nos fala de um substrato parado ao encontro do qual os entes que vivem vão. Né? Tudo se dá na própria ação vivente. Quer dizer, o Simas lembrou muito bem no comer, no beber, no fumar, no rir, no gargalhar e etc. É aí que a vida efetivamente está se dando e isso é o central. Não exatamente um substrato, não é? Que já é conhecido por uma força privilegiada de certas abstrações, né? E de certas reflexões, substrato ao encontro do qual se vai
o ser pensante, entende? Não. A vida é efetivamente se dando, é isso o que nos chega. Você olhar o horizonte, a linha do horizonte, do mar, etc., e poder perceber a vida se dando. Né? E isso sempre nessa dinâmica transmutativa, entende? Então, é uma outra ontologia, sabe? Não é a ontologia do ser em paragem, não é? Como última ou coisa primeira, sabe? Do jogo já aconteceu. E em dinâmica, né? Evidentemente, esse jogo inclui as pausas. Né? Eu queria dar a vez aqui à nossa audiência, que tem mandado aqui várias intervenções. Eu queria destacar algumas para enquanto a gente tem um tempo ainda para ouvir vocês. Como o Tigana se manifestou agora, eu vou fazer a primeira pergunta para o Simas, que é uma pergunta da Paloma. Paloma não falou o sobrenome dela. Ela queria entender melhor a frase, sim, a frase que nós começamos citando, Simas, que você traz naquela sua publicação nas redes sociais do diálogo do sujeito com pilintra, né? E ela queria entender melhor essa ideia de que para viver basta estar morto. Você está mudo, Simas? Você ficou mudo. Não. Estão ouvindo? Voltou. Tá. Na verdade, o Antônio é que trouxe essa frase. Essa frase, na verdade, era um diálogo de terreiro, né? Mas, a rigor, quando eu disse isso, né? De um Zé Pilintra dizendo que se para morrer basta estar vivo, para viver basta estar morto, que é uma coisa também que Zé Pilintra cruza com Brás Cubas, né? Do Machado de Assis, que é essa ideia de que depois que morreu, passou a viver. Mas o que eu quis dizer com essa frase, o que eu suspeito que seu Zé Pilintra tenha dito com essa frase, é um redimensionamento mesmo da própria experiência do ser e do que a gente entende como vida e morte. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pensa, por exemplo, nas macumbas, nos terreiros, eu vou dar aqui uma explicação bem simples, tá, Paloma? Olha só, você imagine o seguinte: o Rio de Janeiro é uma cidade que tem como padroeiro São Sebastião. Padroeiro, e por isso a cidade se chama São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí, se você vai pensar nas macumbas cariocas, nos terreiros cariocas, no Omolocô, nas umbandas do Rio de Janeiro, São Sebastião, ele é aproximado, ele cruza, né, com Oxóssi, como o Talambô. É um cruzo que acontece ali. Bom, isso é um negócio muito curioso, porque São Sebastião, na história oficial do Rio, ele foi um santo que lutou nas guerras da Guanabara a favor dos portugueses, contra franceses e contra os índios tupinambás. Tanto que dizem que na Batalha de Uruçumirim, São Sebastião apareceu portando uma espada e atacando os índios, e matando os índios, portanto, e lutando a favor de Portugal contra os indígenas. Acontece que esse São Sebastião foi aproximado a Oxóssi, que é um orixá que aqui protege os indígenas, que é um negócio muito curioso, né? Eu acho que São Sebastião, de certa maneira, foi driblado por uma certa ontologia tupinambá, né? Em que eu sou aquilo que eu devoro. Então, matou um tupinambá e, em certo sentido, virou aquilo que ele mata. Mas aí eu colocaria uma coisa que é muito simples para responder a Paloma. No dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, os terreiros do Rio batem para caboclo. E um dos caboclos que baixam com mais frequência, que é um grande caboclo da Umbanda, é seu Tupinambá. Exatamente aquele caboclo que morreu em 1565
nas guerras da Guanabara. Agora, por ter morrido nas guerras da Guanabara, Tupinambá está vivíssimo e continua dando suas flechadas nos terreiros. Então, a dimensão dessa questão é muito simples, né? Quando a gente joga a dicotomia para o encanto e para o desencanto, a gente pode dizer que existem vivos no sentido biológico, que estão mortos porque desencantados, e existem mortos que estão vivos porque continuam dançando, passeando e se aconchegando nos corpos de seus cavalos de santo. Então, essa dimensão que Zé Pilintra traz é a dimensão do encanto e do desencanto. Ou Tupinambá morreu. Como morreu? Se você vai a um terreiro, ele continua dançando, ele continua bradando, ele continua curando, ele continua lançando as suas flechas, né? Então, seu Zé Pilintra morreu. Dizem que morreu numa briga de faca no Morro de Santa Teresa. E aí eu lhe pergunto, seu Zé Pilintra morreu? Como? Como depois de ter morrido ele começou a baixar, a gente pode dizer que, no caso de seu Zé Pilintra, né, para viver, basta estar morto. Então é o malandreamento da própria ideia do que seja a vida, a morte, o ser, o não ser, né, que é típico do malandro encantado. O malandro encantado é isso. Então quem E a diz isso não sou eu, não, é seu Zé Pilintra. desculpa te interromper, sim, mas inclusive a capacidade de subversão daquilo que parece inexorável, né? Inclusive isso, essa Sim, lógica evidente. de É a vida e morte adequação é transgressora. tido É a como um dado. adequação transgressora. É. Da Perfeito. mesma maneira que eu botei o sapato porque quero continuar descalço, né? Em alguma medida, eu morri porque pretendo continuar vivo. Perfeito. E É isso que você dizem os percebe, mestres da Jurema. Simas, que essa mesma força a que você se referiu, Oxóssi, já desde lá, antes mesmo de São Sebastião e dessa ressignificação importante, era a mesma força que atua tanto em quem caça quanto no que é caçado, não é? Sim, Então exatamente. você percebe que esse pensamento complexificado e que não dualiza, não é? Muito tranquilamente pode ressignificar as situações em termos, inclusive, interculturais. Sim, perfeitamente. Eu tenho agora, Tiganá, uma pergunta aqui para você da cadê? Tamara Kovacs. E ela manda para a gente o seguinte: Intu está mais para ser que para a pessoa? Essa é uma questão. Porque ambas são aproximações tradutórias. É claro que na ação tradutória fazem-se escolhas, não é? Escolhas a partir dos nossos repertórios, a partir de certas políticas, a partir de certa ética, né? E por aí vai. Mas eu diria que em tu são as duas coisas, não é? Esse Intu, que está no radical de Muntu, que foi, enfim, traduzido como pessoa, né? Muntu, cujo plural na língua Kikongo é Bantu, né? O plural se dá por prefixação. Então, o plural de Muntu é Bantu, pessoas, povo, de onde temos que Bantu, né? São pessoas ou povo. De modo que dizer povo banto, né? Ou povos banto é dizer povos povo, né? Se partirmos para uma certa literalidade. E Intu foi traduzido a partir de Muntu como pessoa, mas Intu como intelecto também, inteligência, aquilo de que pelo menos dentro de uma certa interpretação mais ocidental, não exclusivamente, mas mais ocidental,
é aquilo que teria propriamente intelecto ou inteligência, né? E essa entidade seria a pessoa, mas se a gente se aprofunda mais nesse pensar, nessas disposições epistemológicas, né, e cosmológicas, o que tem inteligência propriamente não é somente pessoa, não se trata de uma perspectiva antropocêntrica, né? Porque um encantado, por exemplo, é pessoa ou é pessoa também, né? Entende? Se a gente restringe a dimensão de pessoa, o que tem em tu, a gente deixa de fora a própria dinâmica do que vive, né? Então, eu diria que em tu, por aproximação, pode estar perto de uma certa ideia de ser, como pode estar perto de uma certa ideia de ente, como pode estar perto de uma certa ideia de pessoa, simultaneamente. É que para a gente pensar com essas outras chaves de pensar, né? E que nos são, em larga medida, também constitutivas, a gente deve mudar o síndeto, né, mesmo. O que o Simas falou, o que eu sempre costumo falar também, que é substituir a ideia alternativa do ou pela ideia outra, de e, né? De ser isso e aquilo, né? Na dimensão do dado e na dimensão do que ainda não se deu, né? E também na dimensão daquilo que já se deu antes. Tudo em presença, você ser isso, ser o que for, será, né? Ser o que está para ser simultaneamente já. Entende? Eu diria que é isso. Em tu, às vezes, justamente à guisa de uma certa condensação ali mais pretensamente explicativa, eu às vezes chamo de uma certa autonomia ontológica, né? Uma autonomia ontológica que está também em pessoa, né? Mas não exclusivamente, né? Simas, algo a comentar? Não, tá maravilhoso, tá tranquilo. Estou aqui ouvindo Olha e só, aprendendo. nós temos ainda alguns, infelizmente poucos, mas ainda preciosos minutos. Eu queria saber se vocês querem se perguntarem alguma coisa, querem alguma mensagem final para a nossa audiência, ou querem que eu provoque vocês, porque assim, eu tenho uma lista, como eu brinquei no começo, sim, mas eu vou ter que parar aí na Tijuca para ter que sentar aí embaixo com você, tomar uma para tirar. Eu não sei de onde Tiganá fala com a gente, eu vou atrás dele também, porque o que não falta é fios a serem puxados nessa somatória, né? Somatória para a partilha. Achei muito bonito essa expressão que você usou, Tiganá, agora há pouco. Não, Queria ouvir uma mensagem eu final de você para a nossa audiência, para o nosso festival. Começa com você, Simas, que posso, o Tiganá acabou de falar. começo, olha, primeiro que foi uma alegria. Eu costumo dizer o seguinte, não foi uma honra, porque eu sou um sujeito que desconfio muito desse negócio de honra. Né? Então eu não sou muito simpático à ideia das honras, não. Eu gosto mais de alegria do que de honra. E então eu diria que foi uma alegria. Sempre é uma alegria quando a gente tem a oportunidade de conversar com o Tiganá, de escutar o Tiganá, né, que tem uma obra maravilhosa, um pensamento maravilhoso que abastece a gente o tempo todo e a gente fica pensando aqui uma porção de coisa, é um disparador danado, eu fico pensando numa porção de coisa, né? Então, pô, é um prazer para mim enorme, né? E agradecer o convite, Antônio, agradecer as pessoas que estão aí, as pessoas que assistiram, que participaram, né? Porque eu acho que o sentido, no fim das contas, é exatamente esse, né? Numa situação tão complicada que a gente está vivendo, numa situação tão dramática, com um obscurantismo, né, que avança de uma forma avassaladora, mas eu quero terminar com uma frase que o Tiganá me inspirou com a fala dele. Eu quero terminar mandando um grande abraço para todo mundo e dizendo apenas uma coisa inspirado no que o Tiganá falou. Tem jogo.
Muito obrigado. Obrigado a você, querido. Tigana, por favor. Poxa, que alegria, viu? Eu estou muito feliz assim também com a nossa celebração. É isso, ao lado de todo esse desencanto, de todo esse projeto realização ah, enfim, ah, colonial e excludente, destrutivo, não é que não é nenhuma novidade para um largo espectro constitutivo também do que se chama, grosso modo, de sociedade brasileira, né? É, existem as outras coisas, né? Existem os outros florescimentos. E justamente por não estarmos numa dinâmica de dicotomias, mas de jogo, né? É que essas coisas todas existem, né? E continuarão existindo, entende? E não se vai para um outro lugar efetivamente melhor, nem se está num lugar pior, né? Mora-se em viver, né? E depois se morre. E tudo. Aí, lembrando Caymmi, né? Na canção Saudade, tudo acontece na vida, né? Tudo acontece a todos nós, né? Então, eu quero realmente agradecer, Antônio, a você e a equipe do festival por esse encontro maravilhoso. Agradecer ao querido irmão Simas, não é, pelos ensinamentos, enfim, que sempre me chegam, que sempre nos chegam. Desejar saúde em todas as instâncias para todas as pessoas, né? E aí nesse sentido mesmo mais amplo, né? Essa que não se restringe aos resultados físicos, né? Mas essa que justamente se espraia a partir de de um certo comportamento em torno de viver, né? É isso, convidar também a que as pessoas possam pensar, viver, encantar-se a partir dessas grandes referências, manifestações, expressões coletivas de existência, né? Legadas pelas cosmologias negro-africanas, pelas cosmologias indígenas, pelas cosmologias encontradas, né? Portanto, pelas cosmologias encruzilhadas. Enfim, para que a gente possa se ressituar, não é? E aprender a colocar as questões de outro modo para a própria vida, né? A partir de tais referências, né? Então, eu quero agradecer imensamente por tudo isso e nunca, de vez em quando eu falo essa sentença proverbial do Zambundo, de que eu tanto gosto, e agora ela me veio de novo, né? A gente não se esquecer de que a gente sempre se curou pela língua do outro. Muito obrigado. Em nome de toda a produção do festival, organização, e eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a nossa audiência. Vocês brindaram a gente com mais uma noite maravilhosa. Eu acho que se tem uma coisa que está nos enchendo de alegria, é esse retorno que temos recebido de cada um dos convidados. E esse retorno é sentido nas palavras e os comentários que a gente tem recebido.